está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher. Gente, o tema desse podcast tá delicioso. A gente vai falar aqui sobre sexualidade, prazer. E para isso a gente convidou ela, que é a melhor nesse assunto aqui em Goiânia, que é a doutora Joyce, médica, obstetra, sexóloga. Que alegria te receber aqui, doutora. Eugênia do céu, fiquei emocionada aqui, viu? É um prazer estar aqui com você, né? Esse nosso encontro demorou para acontecer, mas eu acho que o universo tem lá os seus motivos, né? E estou muito feliz de estar aqui nesse programa, né? Nesse programa que eu já estive outras vezes e foi maravilhoso. E agora com você aí comandando. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de te receber aqui mais uma vez. Obrigada. E você é bem-vinda a retornar sempre. Obrigada, viu? E antes da gente entrar nesse tema, que eu gosto muitíssimo, né? Da sexualidade, do prazer e da função que isso exerce na vida... conta um pouquinho pra gente como que você chegou nisso, né? Como é que você foi pra medicina, pra trabalhar com cura, e depois pra obstetrícia, e chegou no sexo, sabe? Assim, como que essa história aconteceu? Olha que coisa linda, hein? Trabalhar com cura. Adorei. E é interessante porque eu falo, Eugênia, medicina... Para mim, seria a minha última opção. Eu sempre disse que seria o último curso que eu faria. Porque eu morria de medo de defunto. Se eu fosse em velório, eu não dormia de noite. E eu sempre gostei muito de escrever. Então, ali no 2º grau, 7ª, 8ª série, tinha concurso de redação na escola e eu ganhava os concursos de redação. Falei, vou fazer jornalismo, né? Eu gosto dessa coisa da comunicação, então eu vou fazer jornalismo. Meu irmão fazia 7ª série, eu já fazia o 1º ano do 2º grau, pensando, né, em fazer jornalismo. Um dia o professor levou a turma do meu irmão na sala de anatomia da PUC. E minha mãe ia junto, na última hora desistiu. Eu falei, eu vou vencer esse desafio, vou criar coragem e vou lá ver como é que é essa sala de anatomia. Quando eu vi aqueles cadáveres que mais pareciam uns bonecos de borracha, eu falei, gente, eu tô com medo, por quê? Sabe que essa é uma ideia interessante, eu vou pensar um pouco mais. Sempre gostei também de biologia, essa coisa do cuidar sempre foi muito forte na minha vida, né? Sempre gostei de cuidar das pessoas e vi na medicina a possibilidade de cuidar mais de perto dessa saúde física. Então, assim, depois disso mudei totalmente, né, de ideia. E assim, sempre fui apaixonada pela medicina, fiz mesmo com muita paixão, gostei muito de fazer o curso. E quando chegou a hora de escolher a residência médica, gostava muito de psiquiatria, gostava de cardiologia, mas quando eu fiz o primeiro parto, falei, você vê o milagre da vida acontecer ali na sua frente, é incrível. E o primeiro parto que eu fiz foi no 5º ano de faculdade. Fazia estágio na maternidade Dona Iris e uma paciente já chegou dando à luz. Não deu tempo nem de calçar a luva. Eu só peguei um lençol e aparei esse bebê. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? E realmente, aí eu me apaixonei, fiz parto durante 20 anos, hoje eu não faço mais, mas durante 20 anos eu vi esse milagre da vida acontecer. É forte, né? É muito forte. E como que aconteceu que você foi para se tornar sexóloga, terapeuta e trabalhar com isso, assim, né? Como que tudo isso foi encaminhando? Desde a faculdade, eu tinha muita vontade de trabalhar com sexualidade. Tinha uma professora que foi, assim, uma referência na minha vida, que foi a doutora Mariluza Terra Silveira. A doutora Mariluza, ela fundou um dos primeiros ambulatórios de transexualidade do Brasil. Era uma pessoa, assim, à frente do seu tempo. Infelizmente, a doutora Mariluza faleceu aí, né, durante a pandemia, teve um aneurisma, acabou falecendo em consequência, né, desse aneurisma. Só que durante a faculdade, o que a gente tem ali na formação sobre sexualidade, né, eu vejo hoje tanto os médicos como psicólogos, é muito pouco. E a gente sente essa deficiência no consultório. E eu me lembro que no 6º ano, a gente faz um mês de internato rural. E eu fui para Firminópolis. E eles chamaram, foi a primeira vez que eu fui à rádio dar alguma entrevista. Chamaram para ir na rádio local lá de Firminópolis falar sobre algum tema, né, da medicina.
E eu virei para um colega que depois fez radiologia, falei, Nicolas, vamos falar de educação sexual? E nós falamos de educação sexual na rádio. Eu até tenho os rascunhos, né, do nosso roteiro ali, de algumas perguntas, algumas coisas que a gente falou na rádio. Mas terminei ali a faculdade, logo depois entrei na residência de gineco, me casei, tive meus filhos. A minha filha mais velha, ela é autista, demandava mais cuidados, eu mergulhei na maternidade. Fiquei assim vários anos mesmo, mergulhada nessa maternidade, trabalhando, mas sem essa possibilidade de fazer um outro curso, né, complementar. Quando os meninos deram uma crescida, eu falei, agora eu vou realizar esse meu sonho. E sempre tive vontade de fazer minha formação em sexualidade na USP com a doutora Carmita Ábido. A gente joga para o universo devolve, não devolve, e os sonhos se tornam realidade. Fiz minha formação lá com a doutora Carmita. Depois disso já fiz outros cursos, fiz uma pós em terapia cognitivo-comportamental, outros cursos em terapia cognitiva sexual com a doutora Aline Sardinha. Tenho estudado muito, quem me conhece sabe que eu não paro, eu gosto de estar sempre aprendendo coisas novas, estudando. E desde que eu comecei a minha formação em sexualidade, eu lembro que assim, primeiro a minha psicóloga, com 2 meses de curso, me mandou uma paciente. E eu falei, gente do céu, tem 2 meses que eu tô lá fazendo a formação. Ela falou, não, você dá conta de ajudar essa paciente. E realmente, ela acreditou em mim, eu realmente consegui ajudar essa paciente. E aí, sempre que eu via que as minhas pacientes tinham ali algum problema sexual, eu falava, olha, eu tô fazendo uma formação, mas você quer vir para algumas sessões? Eu vou estar sendo supervisionada, vou pedir ajuda, né, dos meus professores lá de São Paulo. E elas topavam, né? A psicóloga de São Paulo falava assim, o que você quer com essa paciente? Eu falei, quero fazer terapia. Meu objetivo com essa formação é me formar mesmo terapeuta. E graças a Deus, assim, hoje eu tenho atendido no consultório homens, mulheres, casais, com esse foco em terapia sexual, mas alguns resolvem o problema da sexualidade e continuam lá para trabalhar outras questões. E a sexualidade, ela realmente é um ponto muito interessante, porque todo mundo tem alguma questão com a sexualidade, né? Assim, o que você percebe que é uma demanda maior, que desde que você começou a atuar nesse campo, assim, o que chega pra você, qual que é a dificuldade maior, tá atrelado a quê, sabe assim? O que você percebe? Principal queixa sexual no consultório de ginecologia, diminuição da libido, é a principal queixa. E todo mundo quer um remédio mágico, né? As pessoas já chegam lá e a gente tá aí num tempo, né, falando muito de testosterona e achando que testosterona resolve tudo. E aí você precisa desconstruir essa ideia de que na maioria das vezes o problema não é hormonal. Às vezes a gente até dosa os hormônios para a pessoa ver, né? E pra gente saber, será que realmente tem alguma coisa física? Só que na maioria das vezes o problema tá na falta de educação sexual, naquilo que a pessoa aprendeu sobre sexo ou não aprendeu durante a vida. A gente fala que entre os casais existem muitas inadequações, às vezes não tem uma disfunção, mas tem uma inadequação. Você tem ali um parceiro que ele ejacula num tempo normal, só que aquela mulher pode demorar um pouquinho mais para ter um orgasmo. E às vezes ela já chega rotulando esse parceiro de ejaculador precoce. Quando você vai analisar o caso, avaliar, ele está ejaculando no tempo normal, que seria normal. Só que não é o suficiente para ela atingir o orgasmo. E aí você vai fazendo essas adequações. A gente vê que tem pacientes que às vezes têm dor na relação sexual. Muitas mulheres que fazem sexo por obrigação, por não entender que a sexualidade é importante não só para o parceiro, não só para você segurar o marido ou manter um relacionamento, mas é importante para você. E a maioria das mulheres não conhece o próprio corpo, ou se conhecem um pouco, não sabem aquilo que dá prazer para elas. Sim. Porque o prazer está muito focado no que eu posso fazer pelo outro e não no que eu posso usufruir. E como que é a sua atuação nesse sentido, doutora? Assim? Bom, como eu sou ginecologista, algumas pacientes elas vêm para uma consulta ginecológica
e a gente faz a consulta ginecológica normal, pontuando algumas questões da sexualidade, aí eu solicito alguns exames, vou avaliar essa parte física. Hormonal e tudo. Outras pacientes, elas chegam já encaminhadas para a terapia sexual. Então aí a gente já começa direto nesse ambiente mesmo de terapia. E são horários diferentes de atendimento. Então, o horário de terapia são 50 minutos que essa pessoa vai ficar ali conversando comigo. Como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, sempre tem tarefinhas para casa. Algumas pacientes que têm vaginismo, de repente a gente vai fazer algum exercício juntas com os dilatadores, né? Ou vai fazer uma técnica ali de dessensibilização, que a gente usa muito de sensibilização sistemática nesses casos. Então vai depender da necessidade de cada pessoa. Sim, perfeito. E, por exemplo, no meu caso, né? Olha eu aqui, aproveitando o podcast, né? Mas assim, eu percebi que depois que eu tive a minha filha, eu tive de parto normal. Deu uma mudada, assim, no meu órgão, né? Eu sinto que não tem mais, a parede não é mais tão deu uma às vezes tem separada, assim. Uma frouxidão, né? Isso. Porque rompe algumas fibras musculares na hora do parto. Se você tem uma musculatura boa e se você de repente fez um preparo durante a gestação, essa musculatura ela pode esticar e voltar. Mesmo assim, tendo uma musculatura boa, quando passa a cabeça do neném, vão romper algumas fibras. Perfeito. Se são poucas, pode ser que você não tenha um impacto tão grande. Agora, se você tem um rompimento de muitas fibras, de repente é uma musculatura que ela não está trabalhada. Então, isso pode sim levar a uma frouxidão, porque a gente sabe que onde a musculatura se rompe, ela cicatriza, mas ela não cicatriza com a mesma elasticidade, com a mesma força. Perfeito. Mas é possível lançar mão de alguns recursos para resolver isso. Eu recebo pacientes com essa queixa no consultório. E é interessante, Eugênia, porque antes a gente via essa queixa de frouxidão mais nas pacientes que tinham tido um parto normal. Hoje a gente vê que assim, algumas pessoas com a perda de colágeno, com o envelhecimento, mesmo não tendo parto normal, elas vão ter uma frouxidão. A mucosa vaginal, né, com a idade vai ficando mais fina, depois que entra na menopausa vai ficar mais atrofiada, então pode ter a sensação de frouxidão. E aí, você, na sua atuação, você tem exercícios também para ser trabalhado isso? Eu sei que eu te acompanho, né, no Instagram. Tem um laser também que você utiliza, né? Como é que funciona a intervenção, assim, nesse sentido? O laser, ele vai atuar nessa mucosa que está um pouco mais fina, deixando ela mais grossa e diminuindo essa frouxidão. Então, a gente consegue resultados muito interessantes, né, para a melhora da frouxidão. E se puder associar os exercícios, a fisioterapia pélvica, é o ideal, porque aí você vai trabalhar as camadas mais superficiais e as camadas mais profundas. As pacientes perguntam muito, doutora, é o pompoarismo? A gente hoje quase nem usa, né, essa palavra pompoarismo nessas situações, porque o que acontece? O pompoarismo, ele é milenar. E em alguns, né, países aí, ele na Tailândia, né, as meninas aprendem desde pequenas a fazerem esses exercícios. Mas tem alguns exercícios do pompoarismo, que seriam aqueles exercícios de expulsão, não só de contração, de expulsão, que eles não podem ser realizados por qualquer pessoa. E a intenção nem é ficar fazendo os exercícios de expulsão, mas mais esses de contração. Os de contração, o ideal também é que passe por uma avaliação lá com o ginecologista que está acostumado a avaliar essa parte muscular ou o fisioterapeuta, porque às vezes a pessoa tem uma incoordenação nessa contração. Às vezes você fala assim, olha, faz o contrai, solta. Ao invés de contrair a musculatura adequada, a pessoa contrai o abdômen, contrai a parte interna da coxa, não contrai no local certo. Precisa de orientação. E, por exemplo, eu percebo que pro orgasmo acontecer, né, precisa de um estímulo ali do clítoris, precisa de uma contração muscular para poder desencadear as contrações espontâneas. Então, esse fato de não ter também esse contato com essa musculatura também interfere na qualidade da vida sexual também da pessoa, né? Interfere e de várias formas. Primeiro que você pode ter orgasmos que não são tão intensos. Quem
faz a ginástica íntima costuma ter orgasmos mais intensos. Ó. Gente, fiquem atentos, né? E assim, hoje a gente até tem alguns cursos que são online, são cursos bons. Eu aproveito aqui para falar do curso da Fabiane Del. Ela idealiza produtos para essa região íntima. Ela tem as bolinhas, que são bolinhas com pesos que a gente pode exercitar, e ela tem curso online, a Fabiane Del. E também a Ana Guerin, da Vagina Sem Neura. A Ana Guerin também tem cursos maravilhosos, inclusive tem um aparelhinho que é o Vagifit, que você usa. Ele tem uma parte assim, como se fosse uma perinha que você introduz na vagina, e tem um cabinho, uma vareta. Você vai avaliando como que tá a sua força muscular. Entendi. E a Ana, quando você compra esse Vagifit, já vem um QR Code para você acessar o curso dela. Então, se você não tem como ir na fisioterapeuta, e muita gente acha difícil, né, fazer esse trabalho com a fisioterapeuta, porque você vai várias vezes, que compre então algum desses cursos. O ideal seria ir pelo menos uma vez na fisioterapeuta para fazer uma avaliação. Tem pessoas maravilhosas, Goiânia tem, né? Pessoas maravilhosas. Inclusive, é até interessante você chamar uma delas aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, viu, Eugênia? Com certeza. E doutora, assim, dentro de tudo isso que a gente tá falando, né? Porque quando ela chegou, ela já foi falando, o prazer é muito importante pra mim. Eu falei, opa, me representa, né? Porque o prazer também é muito importante pra mim. Mas dentro de tudo isso aqui que a gente falou, né? De trazer a sexualidade, de identificar as disfunções pra trazer uma qualidade de vida, você sente que ainda é um tabu falar de tudo isso? Trazer a ninfoplastia, por exemplo? O que você me diz? Ainda, infelizmente, né, Eugênia? Porque essa região da mulher sempre foi uma região escondida. Sempre escutamos, fecha as pernas, menina, fecha as pernas. Enquanto incentivavam os homens a mostrarem o genital deles, a mostrar o pênis. E até eu lembro, às vezes minha avó falava assim, nossa, olha como ele faz xixi longe. Olha o documento, roxo, né? Tem o saco roxo, né? Permitiram sempre ao homem poder ter um contato com o seu genital. Além do que o genital masculino, ele está mais exposto. Então o homem consegue visualizar. As mulheres sempre foram muito reprimidas e ainda continuam sendo reprimidas. Olha para você ver, eu tenho uma paciente que ela já é minha paciente assim, há vários anos, foi uma das minhas primeiras pacientes quando eu terminei a residência médica, e ela nunca tinha me falado que os pequenos lábios a incomodavam. Fiz os partos dela e de boa. Agora, quando ela me viu falando mais da cirurgia íntima, um dia, num outro evento, ela chegou e falou, doutora, eu preciso falar com você. Até pensei que fosse algum problema com o marido, né? Falei, deve ser algum problema com o marido, relacionamento, né? E aí ela foi para consulta e falou assim, eu queria muito fazer essa cirurgia que você está fazendo, porque eu uso um absorvente todos os dias para não machucar quando eu visto a calcinha, né? Então, olha para você ver o tanto que essa região é importante para a mulher, mas as mulheres ainda têm vergonha de falar. E sabe outra coisa que eu vejo e acho triste? Os próprios profissionais da área, os ginecologistas, às vezes falam para o paciente, fala assim, não, bobeira, você não precisa mexer aí não. Quem sabe é a própria paciente. Com certeza. Outro dia eu atendi uma moça de 20 e poucos anos com uma verruguinha nessa região íntima. E aí ela falou assim, doutora, eu vim aqui porque eu passei por outra médica e eu queria muito tirar essa verruguinha. E ela falou que eu não preciso, mas tem 1 ano que eu não me relaciono com ninguém porque eu tenho vergonha. Então a gente precisa ouvir o paciente. Aquilo que para mim não é doença, é tranquilo, mas pode ser um incômodo. Olha, lá no meu consultório, eu não costumo fazer essas pequenas cirurgias, esses procedimentos. Mas eu tenho todo o material num outro consultório que fica na mesma clínica. Eu pedi para minha secretária, eu falei, vai lá, busca todo o material que eu preciso, porque eu vou resolver o problema dessa menina agora. Eugênia, quando eu terminei, eu arrepio. Ela chorava e falava assim, doutora, eu não acredito que em 5 minutos você resolveu o que está me atrapalhando há tanto tempo. Então, assim, alguns colegas chegam a dizer, né? Falam assim, não, as mulheres estão inventando demais. Não falam isso quando a mulher quer mexer no nariz, quando quer mexer no peito. A gente precisa de bom senso? Precisa, para indicação de qualquer cirurgia, né? Seja ela estética, seja funcional.
precisa de bom senso. Mas a gente tem que dar ao paciente o direito de escolher como que é o próprio corpo. Eu concordo. A gente tem que ter escolha, né? Porque é a nossa vida, a gente que tá na nossa pele 24 horas por dia, todos os dias, passando por todas as experiências. Então, esse espaço de escolha, ele realmente precisa ser garantido. Claro. Inclusive na região íntima. Inclusive. Não é? Por que não na região íntima? Sabe uma coisa boa que tem acontecido, eu vejo com bons olhos? Começou agora, né, a ter a harmonização peniana. Você sabe que os homens não recebem a mesma crítica que as mulheres recebem por quererem cuidar dessa região? Mas tem um lado bom. Quanto mais os homens querem cuidar também da sua região íntima, abre espaço para as mulheres poderem falar do assunto com mais naturalidade. E é interessante que agora recente a gente viu aí, né, a Maiara, da Maiara e Maraísa, revelar que ela fez uma cirurgia íntima. Tem muito mais gente famosa aí que já fez cirurgia íntima e que às vezes não tem coragem de se expor. Ela ajuda muitas mulheres. Ela encoraja outras mulheres a buscarem ajuda e buscarem solução para esses problemas que incomodam. Sabe que outro dia teve uma outra pacientinha que eu fiz a cirurgia dela e realmente assim, era bem maior do que a maioria das pessoas. E a filha dela, de 3 anos, falava assim: mamãe, você tem um pipiu? E quando a gente fez a cirurgia, a filha chegava e olhava assim: mamãe, onde é que você jogou seu pipiu? Imagina, né? O constrangimento para a pessoa. Então, assim, muda a vida, né? É paciente que só namorava de luz apagada, que de repente está mandando nude pro marido. E muda a sexualidade, a pessoa se empodera, melhora a autoestima. Hoje, as cirurgias íntimas, elas não são só estéticas, elas são funcionais. Perfeito. E uma coisa que eu queria te perguntar também é nesse sentido, assim, porque eu tenho estudado muito sobre sexualidade nos últimos dias, inclusive, e de como eu assisti uma palestra do Flávio Jogovati. Você conhece ele? Não conheço. Ele é médico, psiquiatra Manda pra mim depois. E terapeuta. Olha, que legal. Ele traz, assim, uma construção histórica, né, assim, de como houve... Os gêneros se separaram muito, começaram a competir entre si poder, né, e se instalou o patriarcado. Relações. Enfim, ele traz toda essa história e aí ele fala que são jogos de poder, né? Por exemplo, os homens detêm os recursos, as mulheres os atributos da sensualidade para poder ali competir esse poder. E que a sexualidade está muito atrelada à agressividade. Sabe, ele traz muito isso, assim, que a gente se conecta, que ele traz a diferença dos amores, né? Do amor, do eros e do sexo. De cada um no seu quadrado. E de como, para os homens principalmente, né? O tesão, sabe? Essa coisa do eros, o desejo, ele vem junto de uma agressividade. Então, assim, eu queria te perguntar, dentro da sua atuação, de tudo que você vê, conduz, né? Se você concorda com isso e como trazer uma sexualidade mais integrada, mais saudável, sabe? Assim, para os homens e para as mulheres. Tem muita coisa que a gente escuta e que eu falo, né? E o que você está trazendo é bem bacana, que você falou, né? É toda uma construção. Sim. Não é uma coisa meramente biológica. Eu bato muito nessa tecla. Muito que a gente acredita hoje que é biológico é cultural, é construção cultural. Essa questão da agressividade, quando a gente fala, a gente pensa muito nessa coisa da testosterona, né? Os homens, eles têm mais testosterona. Até as brincadeiras, né, dos homens, desde criança ali, é muita brincadeira de luta. E as meninas não têm muito isso. Então, a gente vê que a sexualidade é um contínuo das outras áreas da vida. E a gente fala muito assim, né? O sexo traz muito essa coisa ali também da transgressão, né? O desejo, ele precisa para se manter desse lado da transgressão. A gente fala, amor é calmaria, sexo é transgressão. E aí, dentro dessas questões sexuais, a gente até vê, por exemplo, pessoas que gostam aí do sadomasoquismo, né? Do BDSM hoje. Hoje a gente não fala só sadomasoquismo, mas ele está dentro dessa sigla maior, que é o BDSM. Que tem a questão do bondage, que são as amarrações, a dominação, o D de dominação, e o S de sadismo, o M de masoquismo. Então, existem essas relações de poder que a gente pode tentar equilibrar ali na sexualidade.
Infelizmente, quando a gente pensa no patriarcado, existe um desequilíbrio muito grande, né? As mulheres sendo ali subjugadas, em algumas culturas bem mais que em outras. E isso tudo vai ter um reflexo na sexualidade. E quando você foi falando, né, até pensei assim, em algumas crianças que às vezes surpreendem os pais ou escutam os barulhos durante uma relação sexual, eles têm essa ideia, né, de que a mãe está sendo agredida. Mas é uma coisa ali que desde que haja o consentimento, e a gente tem que trazer isso para a sexualidade, tem consentimento das pessoas envolvidas, tá tudo ok. Mesmo que tenha ali um chicotinho, né? De repente tem uma algema, ou tem alguma coisa que produza dor, naquele contexto, a dor não significa sofrimento, ela significa prazer. Parece confuso para algumas pessoas entender isso, mas é só entender. Tem consentimento, não traz nenhum prejuízo físico, não colocou ninguém em risco, tá tudo certo. Eu tenho assistido uns vídeos de uma moça chamada Tissuan, você já ouviu falar? Não, eu acho bom porque você conhece umas pessoas diferentes que trabalham com sexualidade, diferentes das que eu conheço. E é uma ótima oportunidade para eu conhecer novas pessoas, né? Essa eu vou te Sempre contar, agrega, porque né? é muito interessante, assim. Ela traz essa outra perspectiva, né? Dessas distorções, né? Assim, do masoquismo, enfim, outras, que saem ali do que é normalzinho. Do convencional, do convencional, né? exatamente. Do tradicional. E aí ela traz uma visão diferente, assim, do que a alma daquela pessoa está ansiando, né? E de como que é importante, dentro de uma certa borda, né? Dar vazão a isso, que é uma cura, né, para a alma. É como se fosse um anseio muito profundo daquela pessoa. E a gente fala, né, que o sexo é considerado normal se você faz sexo com uma pessoa viva que tem capacidade de consentir, de escolher. Perfeito. Então, dentro dessa ótica, existem alguns comportamentos que às vezes a gente fala assim, são comportamentos que a gente chama de parafílicos. Existem. E na maioria das vezes, quase todo mundo tem algum comportamento ali, às vezes não percebe, mas tem algum comportamento diferente. Não é considerado um transtorno. Por quê? Porque não está trazendo prejuízo para ninguém e existe consentimento. A partir do momento que você não tem o consentimento, por exemplo, você pensa aí no voyeur, né? Um voyeur que a outra pessoa não sabe que está sendo ali visto. Isso é um transtorno parafílico, porque você precisa do consentimento. Agora, eu tenho, de repente, uma prática que a gente chama aí, né, de cuckold, que é a prática aí do corno. Eu quero ver meu marido transando com alguém. Aquilo ali tem consentimento, eu tô ali meio que de voyeur, mas tem um consentimento? Tudo bem. Entendi. Então, o que vai definir esse limite é o consentimento. Os fetiches, os comportamentos fetichistas, eles podem ser considerados ok. A gente até evita falar a palavra normal, né? Que essa coisa do normal, a gente fala que, como você disse, existe uma linha, né? Que vai de um extremo ao outro. E o que está ali entre, né, esses extremos e não está trazendo prejuízo para ninguém é considerado normal. Agora, a partir do momento que está trazendo prejuízo para alguém ou não tem consentimento, passa a ser um transtorno, né? Passa a ser um problema. Você sente, assim, dentro da sua demanda, que tem alguma coisa que você queira falar sobre esse tema, assim, que é importante, que a gente não falou? Autoconhecimento em sexualidade, ele é fundamental. E aí, quando a gente pensa naquelas mulheres que me procuram porque não conseguem ter orgasmo, porque nunca tiveram orgasmo, a gente começa pelo beabá. Anatomia, conhecer a própria anatomia, conhecer seus pontos erógenos, né? E não fiquem ali pensando e focado, ponto G, às vezes até o parceiro, eu tenho que achar esse ponto G. Gente, pelo amor de Deus, tem vários pontos no seu corpo que são sensíveis. Sim. Eu gosto muito de falar para os pacientes, tomem um banho sensorial. E para os homens também. O que seria esse banho sensorial? Seu próximo banho hoje, você ainda vai tomar banho hoje, não vai, Eugênia? Ao invés de passar o sabonete pensando em outras coisas,
preste atenção nas sensações. Passa a mão aqui, né? Passa a mão na face interna, que é diferente, a sensibilidade é outra. As regiões, as dobras são muito mais sensíveis. Olha só, porque vocês vão criar o seu mapa sensorial. E aí você vai dizer para o outro o que você gosta, onde gosta, como gosta. Perfeito. Se a paciente finge orgasmo, e você sabe que a maioria das pacientes, elas fingem orgasmo, por quê? Para reforçar justamente o poder desse homem. Porque os homens, a maioria, eles, eu dou muito prazer para ela. E olha, eu vou desconstruir essa ideia. Ninguém dá prazer para ninguém. Cada um é responsável pelo próprio prazer. Vocês pegaram essa chave, gente? Cada um é responsável pelo próprio prazer. Se eu estiver na cama com o meu marido, ele pode fazer tudo que ele sabe, já aprendeu na vida. Se o meu pensamento não estiver ali, eu não vou ter um orgasmo. Então eu sou responsável pelo meu prazer. O outro dificulta ou facilita o prazer. Isso é verdade. E aí o que a gente vê? É todo uma bola de neve, né, que vai virando. Então aí essa mulher não conhece o corpo, não tem prazer na relação, finge orgasmo, chega lá no consultório reclamando de quê? Que não tem libido. Entendi. E é outra coisa que eu falo muito. E a maior demanda. Maior demanda. Mas por quê? Às vezes como é uma queixa pode ser que seja secundário a outros problemas que ela tem. E eu falo, né? É comum a gente ouvir assim: mulher não gosta de sexo. Homem tem mais desejo, porque ele tem mais testosterona. Gente, isso é uma mentira que contaram pra vocês. As mulheres não gostam de sexo ruim. E o que as mulheres mais fazem? Um sexo ruim por obrigação. Hoje mesmo, eu devo ter ouvido de umas 3. Doutora do céu, tem uma semana, tem um mês que a gente não transa. O jeito é transar, né, doutora? Sabe o que eu ouvi ontem? Ontem, uma que falou assim: eu pego o celular, doutora, ligo no TikTok e torço pra ele acabar logo. Como é que você vai gostar de um sexo assim? Né? Um sexo que o cara chega, se resolve e pronto. Que não tem ali preliminares, que não tem todo esse carinho. E às vezes esse cara também não faz as preliminares porque essa mulher nem sabe o que ela gosta. Não sabe conversar, não sabe sinalizar. Nós precisamos aprender a falar das nossas necessidades, né? Necessidade de prazer, necessidade de sexo, as necessidades que a gente tem na cama. Porque sexo hoje é um dos 4 pilares para a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, junto com família, trabalho e lazer. E aí o sexo até entra no lazer, né? Eu falo, sexo é diversão, Sim. Não é obrigação. A gente precisa trazer o sexo para esse lugar dele, um lugar de destaque, que é um lugar que traz saúde. Perfeito. É um indicador de saúde. Você tem uma boa vida sexual, você sabe que aquela pessoa tem uma boa saúde. O Reich fala muito disso, né? Eu sou psicóloga, terapeuta corporal também, então ele traz muito essa função do orgasmo, né? Sim. Essa função que a gente tem de chegar no ápice, de descarregar totalmente, de como isso libera um fluxo vital. Incrível, né? No corpo, que distrai energia de vida, né? Freud também, toda a teoria, né, freudiana é em cima da sexualidade, porque é uma energia muito poderosa, né? E mulheres conscientes da sua sexualidade, homens conscientes realmente da importância que tem a sexualidade, são muito poderosos, né? Sim, vamos mudar o mundo, né? É possível. Doutora, a gente tá chegando ao fim desse podcast, assim. Tem alguma... E conta pras pessoas, né? Depois de tudo isso aqui, que a gente poderia ficar aqui conversando por dias e dias sem parar, inclusive. Conta pras pessoas como que elas encontram você nas redes, seus canais, né, de divulgação do seu trabalho, dos vídeos que tem lá. Vocês vão me encontrar no Instagram, no doutora Joyce Lima. DRA, Joyce com I, doutora Joyce Lima. Tem sempre muitos vídeos sobre tudo, né? Eu faço muita coisa, eu adoro, né, o meu trabalho. E quando eu falo de prazer, o prazer não está só na vida sexual. O prazer, ele precisa estar no trabalho, na família, no encontro com os amigos, que a gente aprenda a viver com prazer em tudo que a gente faz.
Hoje eu trabalho como ginecologista, como terapeuta sexual, trabalho nessa parte que a gente chama de ginecologia regenerativa, que é a parte da estética íntima, do laser, que, como eu disse, não é só estética, é também funcional. Faço cirurgias íntimas e uso uma técnica, né, que, assim, não é me gabando, mas é uma técnica que só eu faço aqui em Goiás e que pouca gente faz no Brasil, que eu utilizo, né, o Fotona, que é uma plataforma maravilhosa de laser, e faço as linfoplastias ambulatorialmente, anestesia local, sem ponto. As pacientes, assim, praticamente não tem dor, ou tem zero dor, ou muito pouco Eu vi um desconforto. vídeo essa semana de você fazendo e mostrando. Olha, não tem nem sangue na luva. Eu vi esse vídeo. Pois é. Então, assim, tem sido muito gratificante porque essas pacientes que vêm fazer algum tratamento, algum procedimento íntimo, seja cirúrgico ou não, a gente vê o quanto transforma a vida dessas pacientes. E em todas as idades. Eu tenho pacientes aí com mais de 70 anos. Recente agora eu fiz de uma de 85 anos que tinha uma incontinência urinária, porque o laser, ele trata também incontinência urinária, essa frouxidão vaginal que você se referiu. A gente consegue melhorar a lubrificação para que essa paciente não tenha dor na relação, melhorar a sensibilidade, tanto para ela como para o parceiro. Quando a gente trata a frouxidão, você não tem noção das histórias dos maridos, ficam doidos, né? E você vai melhorando a autoestima, né, dessa pessoa. Então, eu trabalho com muito amor. Aliás, eu preciso estar sempre cuidando para não ficar sem o meu lazer, porque trabalhar para mim é lazer. Sim. Você ainda faz aquelas palestras? Eu lembro que eu participei de um evento voltado para a saúde da mulher, que aí tinha vários profissionais, foram várias mulheres, teve sorteio, sabe? Sabe que evento é esse? Olha que legal, você participou desse evento? Gente, que top, bom saber disso. A gente tinha parado durante a pandemia, né? Porque nós começamos antes da pandemia e hoje a gente está começando a retomar. Então, assim, Goiânia tem vários grupos de mulheres voltados mesmo para esse resgate do feminino, voltados para network, empreendedorismo. Isso é muito legal e tem participado muito, palestrando ou mesmo como ouvinte, né? Fazendo essas conexões entre mulheres de diferentes áreas. Sim, eu lembro, tinha mulheres de todo lugar lá e vários profissionais, né, trazendo. Que bom! Então o convite tá... que você tava lá. O convite está feito, vocês sabem onde encontrar a doutora Joyce para continuar acompanhando essa mulher maravilhosa. E assim, tem uma mensagem final que você queria deixar para esse podcast, doutora? Tem. Se permitam viver com prazer. Não deixem o sexo como a última coisa da lista, gente. Coloquem o sexo na vida de vocês como uma prioridade e cultivem a intimidade, porque sexo precisa de intimidade, precisa desse toque, desse contato, diálogo. Vocês vão transformar a vida de vocês. Maravilha, e eu assino embaixo. E a gente fica por aqui. Esse foi o podcast dessa semana com a doutora Joyce. A gente falou de sexualidade e agora vocês já sabem o caminho, pode continuar acompanhando ela nas redes. E eu espero vocês aqui sempre, toda semana, com mais mulher. Até já!